A fibromialgia, ela é uma síndrome reumatológica. Por que a gente fala de ser uma síndrome reumatológica, a fibromialgia? Porque ela afeta o sistema osteomuscular. Então, a doença que ela afeta o sistema osteomuscular, ela vai ser muito olhada e muito tratada com o seu reumatologista. Só que a fibromialgia tem um quê aí de diferença, né? Porque o neurologista também cuida dessa parte da fibromialgia e você vai entender por quê. A fibromialgia, ela é de uma doença de fato reumatológica, mas que há uma alteração na leitura, nos seus neurotransmissores ali e neuroreceptores dessa questão do estímulo externo. Se você encosta em alguma coisa, se você vai pegar algo, você tá passando um café, queima sua mão, tudo que tem no nosso corpo tem neuroreceptor, que são ali, né, os neurônios fazendo ali o trabalho deles de receber a informação, mandar para a medula interpretar e mandar para o cérebro falar o que ele precisa fazer ou não. E aí, o que precisa ser feito? Uma atualização da sua forma de pensar, da sua forma de agir, entender que você precisa se conectar com corpo e mente. Tem toda uma questão dessa conexão para que você tenha uma resposta diferente do que a fibromialgia causa. Por isso que você é muito sensível às dores, por conta dessa alteração da resposta do neuroreceptor. E aí a gente vai olhar mais a fundo que essa sensibilidade tem muito a ver com uma dificuldade de sentir, uma dificuldade emocional de sentir, que isso reflete na forma de você interpretar os estímulos externos. Então, se você tem uma dificuldade de sentir, de entrar em contato com as suas emoções, de entrar em contato com os seus sentimentos, há um bloqueio emocional. E se há um bloqueio emocional, o corpo precisa ter uma válvula de escape ali, tem que ter uma forma de expressar. E aí vai expressar também sensibilidade, alterando os neuroreceptores. Então tem que ter, se você precisa ir de fato na raiz, você precisa ir de fato onde precisa olhar, tá? Por isso que é muito importante você entender primeiro para que você possa chegar na sua vida sem dores. Então, além das dores difusas que a fibromialgia causa, você tem aí fadiga crônica, né, um cansaço extremo, insônia, você tem alteração no sono, tem uma dificuldade para dormir, às vezes você fica muito alerta, ou às vezes você dorme muito, tem muito sono, né? Às vezes dá vontade de você apagar e acordar só depois que esse pesadelo acabar, né? Então, são muitos relatos que eu recebo e que dá o desespero, né? Tem alteração intestinal, alteração no humor, transtorno da depressão, transtorno da ansiedade. Então, são alguns sintomas que vêm relacionados com a fibromialgia, certo? Esse é um primeiro ponto. Causa sofrimento. A fibromialgia, se ela não tratada de forma correta, gera limitação, tá? E essa limitação vai deixando você se sentir cada vez mais improdutiva, com a autoestima baixa, sem saber o que fazer, achando que você é incapaz, achando que você é peso para sua família, ou peso para as pessoas à sua volta. E isso vai fazer com que você intensifique as suas dores, tá bom? Então isso é muito sério, precisa ser o cuidado da forma correta, porque senão você vai para buraco fundo, gente. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Então, fibromialgia tem toda essa questão, tem todo esse cenário, tá? E quando a gente fala de outros diagnósticos reumatoides, né? A gente fala de reumatismos, que é o que, gente? São doenças do tecido conjuntivo, né? Que é o que? O tecido que dá sustentação, que agrupa os ossos, as articulações, os músculos, os ligamentos, né? E que se ela tem alguma alteração, há uma dificuldade dessa mulher, desse paciente, de se locomover. Então, vem as dores,
né, vem a fadiga. Por que que é muito comum os sintomas se misturarem, né? Quantas de vocês aqui já recebeu um diagnóstico, já recebeu outro diagnóstico, um monte de diagnóstico, e no fim das contas não era nada daquilo e foi para fibromialgia? Já tomou remédio, já fez tratamento para artrite, artrose, bico de papagaio, já fez um monte de outros tratamentos e no final das contas você descobriu que era fibromialgia. Por que que isso acontece, gente? Porque há situações em que os sintomas são muito parecidos. Por isso que na fibromialgia acontece de você ter o diagnóstico ali pelos exames clínicos dos médicos, o médico fazer o exame clínico e descartar outros diagnósticos para chegar por fim na fibromialgia. Os outros diagnósticos reumatoides, né, a maioria deles a gente vai ver que é uma inflamação. É uma inflamação, né? A articulação tem alteração ali na articulação. Então é algo físico que dá para visualizar em exames, que não seja só exames clínicos, tá? Então há algo para se ver, para medir, digamos assim. E a fibromialgia não. A fibromialgia ela não tem um exame hoje laboratorial ou de imagem que mostra que é fibromialgia. Tem um exame que dá para ver a temperatura do corpo, para ver a questão dos pontos de dor, mas, de novo, é feito para excluir os outros diagnósticos. Então, gera essa confusão, por quê? Porque as dores em diagnósticos reumatoides, ela pode ser difusa e há também fadiga crônica. E aí, se tem essas duas, que são os dois sintomas muito característicos da fibromialgia, gera essa confusão.